Ok, alunos do sexto ano C da IMF, professor Luiz Alberto Leão, vamos fazer a nossa correção da atividade do dia 5. Atividades essas sobre adição e subtração de fração, né, na qual a gente temos aqui então uma expressão numérica. Olha, a expressão numérica a gente sempre soma da esquerda para a direita, ou seja, a gente sempre resolve da esquerda para a direita, tá? Quem vier primeiro, ou a adição ou a subtração, tá? E como a gente está falando de fração, observe que nós temos denominadores diferentes, né? E ó, aqui temos até um número inteiro que não tem denominador, ou seja, na realidade tem, né? Todo número que não aparece o seu denominador, o denominador é 1, certo? Então, aqui no caso, a primeira parte que eu vou fazer é tirar o mínimo de comum para me achar o denominador comum para todos eles. Então, no caso, vou lá, 2, 1, 5, 4, 2 e 6. Né, como tem números pares, vou começar dividindo por 2, ficando então 1, 2 dividido por 2 dá 1, o 1 abaixa, o 5 abaixa, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. Como ainda tem um 2 aqui, eu vou dividir novamente por 2, então esse 1 abaixa, o 1 abaixa, o 5 abaixa, 2 dividido por 2 dá 1, o 1 abaixa e o 3 também abaixa. Não tem mais nada para dividir por 2, mas tem por 3. Então, eu vou dividir por 3. 1 abaixa, 1 abaixa, o 5 abaixa, 1 abaixa, 1 abaixa, 3 dividido por 3 dá 1. Agora, não tem mais por 3, vou dividir por 5. Ficando, então, 1, 1, 5 por 5. 1, 1, abaixa, 1 abaixa, 1 abaixa. Mínimo de comum, multiplicar todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, nosso novo denominador é 60. Então, eu preciso de um número, ou seja, preciso de uma fração equivalente a 1/2, onde o denominador vai ser 60. Né? Para me achar é bem fácil, gente. É só dividir o número aqui, ó, os denominadores, ó, 60 por 2, 30, e multiplicar pelo numerador. 30 vezes 1, 30. Então, a fração é 30 sessentaavos. Eu preciso de uma fração equivalente a 3, cujo denominador seja 60. Como eu disse para vocês, todo número que não tem denominador, o denominador dele é 1. Então, vou dividir 60 por 1. 60 vezes 3, 180. Vou procurar então agora a fração equivalente a 6 quintos, cujo denominador seja 60. Então, vou dividir 60 por 5, dá 12. A gente acabou de fazer 12 vezes 5 para dar 60. Então, logicamente, 60 dividido por 5 é 12. E 12 vezes 6 é 72. Então, a fração equivalente é 72 sessentaavos. Preciso de uma fração equivalente a 8 quartos, cujo denominador seja 60. Se a gente dividir 60 por 4, tenho 15. 15 vezes 8 é 120. Preciso de uma fração equivalente a 9 meios, com o denominador 60. Ó, 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 9, 270. E, finalmente, eu preciso de uma fração equivalente a 13 sextos, com o denominador 60. 60 dividido por 6, 10. 10 vezes 13, 130. Então, essas são as frações equivalentes: 30 sessentaavos, 180 sessentaavos, 72 sessentaavos, 120 sessentaavos, 270 sessentaavos e 130 sessentaavos. Né? Então, na ordem que está lá, eu vou colocando aqui, ó. 1/2 vai ser 30 sessentaavos, mais o 3 passou a ser 180 sessentaavos, menos 6 quintos passa a ser 72 sessentaavos, mais 8 quartos passou a ser 120 sessentaavos, menos 9 meios
passa a ser 270 60avos, mais 13 sextos, que passou a ser 130 60avos. Agora sim, todos com o mesmo denominador, é só somar aqui, ó. 30 mais 180, eu tenho 210 60avos, menos 72 60avos, mais 120 60avos, menos 270 60avos, mais 130 60avos. Então, vamos lá, 210 menos 72, eu tenho 138 60avos, mais 120 60avos, menos 270 60avos, mais 130 60avos. 138 mais 120, eu tenho 258 60avos, menos 270 60avos, mais 130 60avos. E aqui nós temos um problema, porque na subtração de números naturais, 258 não tira 270. Então, nesse caso aqui, né, houve um equívoco da minha parte, quando a gente montou a expressão, eu inverti esses dois, era para ser o contrário, né, era para ser mais 13 sextos e depois o menos 9 meios, mas, como já foi feito, tá aí desse jeito, né, vocês vão observar que esse aqui menos esse, nos números naturais não dá, né? Como é que eu tiro 258 de 270? Né? Vou tirar 270 de 258, não tem como, né? Então, vou pôr assim como a resposta vai ficar assim, ó. Como no conjunto dos números naturais, 258 menos 270 não se resolve. Então, não temos resultado para expressão. Para a nossa expressão, certo? Então, infelizmente aqui, né, houve um equívoco aqui, não dá para a gente terminar de resolver ela. Por exemplo, vamos pôr assim, como no conjunto dos números naturais, né, é bom a gente ver que no conjunto dos números naturais, né, não dá para me subtrair um número menor, tirar um número maior do número menor, né, subtrair. Então, não existe esse tipo de subtração no conjunto dos números naturais. Isso aqui a gente só vai conseguir fazer quando vocês estiverem lá no 7º ano aprendendo números negativos, né, mas isso acontece, então tá aí, tá, pessoal? Então, ó, infelizmente a nossa expressão não vai ter como resolvê-la. Vou montá-la numa próxima depois, na forma que dê pra gente responder, tá ok? Então temos eu, como no conjunto dos números naturais, 258 menos 270 não se resolve, então não temos resultado para a expressão, certo? Não temos. Ok? Vamos para 2 então. Na 2 a gente tem o seguinte: em uma empresa existe 3 opções para cores do uniforme. De 15 funcionários escolheram o uniforme azul, um quinto escolheu a cor rosa e um meio preferiu a cor verde. Calcule o total de funcionários da empresa. Para me achar o total de funcionários da empresa, eu tenho que saber qual é a fração que representa os 15 funcionários. Para isso, eu vou começar somando as frações. 1/5 mais 1/2. Observa a adição, denominadores diferentes. Então, vou tirar o mínimo de comum de 5 e 2. Vai por 2, fica 5 e 1. Que por 5 fica 1 e 1. 2 vezes 5 eu tenho 10. Então, o novo denominador vai ser 10. Preciso de uma fração equivalente a 1/5, onde o denominador seja 10. E a fração equivalente a 1/2, onde o denominador seja 10.
Para achar bem fácil, eu vou dividir os dois denominadores. Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui a fração é 2 décimos. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5 décimos. Então, a fração equivalente a 1/5 vai ser 2 décimos. A fração equivalente a 1/2 vai ser 5 décimos. Então, vou somar 2 décimos com 5 décimos. Temos, então, 7 décimos. Né? Como meu denominador é 10, indica que eu dividi tudo em 10 partes. Né? Se eu usar as 10, eu uso tudo, não é isso? Então, eu vou pegar o 10 décimos e tirar os 7 décimos, que aí eu vou achar qual é a fração que representa os 15 funcionários. 10 tira 7, 3 décimos. Então, a fração que representa os 15 funcionários é o 3 décimos. Então, quer dizer que eu tenho aqui 15 é 3 décimos de quanto? Que é o que eu quero saber, quantos funcionários total. Bom, como aqui um E, eu vou dividir o 15 por 3 e multiplicar por 10. Se aqui fosse um D, aí eu ia dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Tá? Como aqui é um E, eu vou dividir pelo numerador aqui, ficando então 15 dividido por 3. Eu tenho 5, 5 vezes 3 dá 15, que para 15 sobrou nada. E vou multiplicar o 10 por 5. 10 vezes 5, 50. Então, nós temos aí, ó, a resposta a 50 funcionários. Né? Então, a empresa tem 50 funcionários, certo? Então, tá aí a 2. Vamos fazer, então, a 3 agora, só trocar a folha aqui. Na 3 fala o seguinte: vovó Maria fez 30 brigadeiros. A metade reservou para os netos. A quinta parte serviu para a vizinha. Quantos brigadeiros sobraram para a vovó? Bom, no primeiro passo, vou fazer igual eu fiz lá, ó. Na questão 2, né? Eu vou somar, então, a metade. Quando eu quero a metade de alguma coisa, eu divido por 2. Ou seja, eu quero a metade que vale a meio, né? Então, um meio é que significa metade. Mas a quinta parte, quando eu quero a quinta parte de uma coisa, eu divido por 5. Então, eu divido por 1/5. Então, 1/2 mais 1/5, né? Vamos ver quanto dá. Já fizemos esse aqui hoje, né? Então, vamos fazer de novo. 2 e 5, tirar o mínimo de comum. Vai ficar, então, por 2 fica 1 e 5, que por 5 fica 1 e 1. 2 vezes 5 eu tenho 10. Então, eu preciso de uma fração equivalente a 1/2, cujo denominador seja 10, e a fração equivalente a 1/5, cujo denominador seja 10. 10 dividido por 2 eu tenho 5, 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 1, 2. Então, as frações equivalentes são 5 décimos e 2 décimos. Vou pegar 5 décimos e somar com 2 décimos, que vai dar 7 décimos. Então, a fração 7 décimos, né, é a soma do quanto que ela deu para os netos e quanto que ela deu para a vizinha. E se eu pegar, já que tudo foi dividido em 10 partes, 10 décimos significa todos os brigadeiros, ou seja, os 30 brigadeiros, né? Menos 7 décimos, eu vou ter agora 3 décimos. Os 3 décimos significa, né, o total que sobrou para a vovó. Só que ela quer em número. Sobrou 3 décimos é a fração. Para mim saber quanto de brigadeiro ela teve, eu quero saber. Eu vou querer saber 3 décimos de 30. Eu quero saber quanto que é 3 décimos de 30. Observe que aqui é diferente da número 2, que lá tinha um E. Aqui tem D. O D indica que eu tenho que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, eu vou pegar 30, dividir por 10, que dá 3. 3 vezes 10 é 30. Para 30 não sobra nada. E multiplicar pelo numerador, que no caso é 3. Então, vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Então, sobrou 9 brigadeiros para a vovó. Boa resposta.
Sobraram. Para a vovó. Sobraram para a vovó. 9 brigadeiros. Então, essa aí é a questão 1. A letra A dá 3, né? E a letra P dá 3, pede só o quê? Que fração dos 30 brigadeiros sobrou? Bom, a gente até fez o cálculo aqui, sobrou a fração 3 décimos, né? Então, é só pôr a resposta. A fração 3 décimos. Ok? Obrigado.